Olá a todos. Estamos iniciando o primeiro encontro de Direito Empresarial Aplicado. O objetivo da realização dos encontros é apresentar de forma clara, objetiva, voltada para a prática da advocacia, o que está acontecendo de mais relevante na atuação do direito empresarial. E aqui reunimos profissionais, especialistas da área de direito falimentar, reunido para debater temas relevantes, atuais e polêmicos com relação à recuperação da empresa e o processo falimentar. Estes são os temas norteadores de cada um dos nossos encontros, que vão propiciar ao final uma visão geral do processo falimentar, da prática da Assembleia de Credores, de casos jurisprudenciais, da função social do processo, da insolvência, da recuperação e dos ativos intangíveis. Cada semana nós temos um encontro online com professores especialistas. E hoje, especificamente, nós teremos a presença do professor Dr. André Esteves. O professor Dr. André Esteves é professor adjunto de Direito Empresarial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ser diretor executivo da Câmara de Arbitragem da Federação CAF. É também advogado e administrador judicial. Hoje, o professor Dr. André Esteves irá falar sobre recuperação judicial de grupos, apontamentos sobre a consolidação processual e substancial na reforma da Lei 14.112, agora de 2020. Professor André Esteves, é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco neste evento. Professor, a palavra é sua. Professor Marcos, agradeço imensamente pela gentileza do convite, da lembrança. Ainda mais para tratar de um tema que envolve crise da empresa, que é um tema não somente que me é caro, mas ao mesmo tempo com uma grande relevância do ponto de vista prático, ainda mais dentro de uma época que se discute bastante sobre crise. O que ensejou, inclusive, esse ciclo da pandemia, uma importante reforma na Lei de Falências. A Lei 11.101 de 2005 foi reformada pela Lei 14.112 com uma reforma que dá mais ou menos 100 páginas de texto. Mais ou menos metade da lei foi reformada. Numa reforma que foi objeto de aplausos e críticas, todos concordam que a lei possui virtudes e defeitos, inclusive os próprios autores da reforma concordam que a reforma tem defeitos importantes. O que muito se discute é qual é a medida das virtudes e dos defeitos e o quanto, eventualmente, pode ter valido a pena a reforma como foi realizada na prática. Dito isso, dentre os temas possíveis, pretendi abordar aqui a respeito da recuperação judicial de grupos, inclusive envolvendo a consolidação processual e substancial, que estamos querendo tratar sobre como é que devemos tratar grupo de sociedades dentro de uma recuperação judicial. E este tema me parece extremamente importante e, ao mesmo tempo, muito prático. Prático porque das recuperações de médio e grande porte, quase todas apresentam problemáticas como a que vão ser tratadas aqui. As pequenas, em grande quantidade também. Não tem um número, não tem uma estatística para isso, mas não seria estranho dizer que dos casos menores, 50% pelo menos apresentam esses problemas, e dos maiores, beirando 100%, discutem consolidação processual e substancial. E, ao mesmo tempo, nós temos a questão de saber o tratamento desses grupos e a finalidade prática que vem a resolver questões procedimentais e, ao mesmo tempo, e aqui acho que um ponto muito importante, envolvendo confusão patrimonial. Dentro desta perspectiva, eu queria trazer aqui três leques, três assuntos principais.
Quando falamos de consolidação, normalmente é um assunto envolvendo grupos de sociedades, que é um tema que normalmente se estuda em empresarial quando se estuda societário, em especial sociedades anônimas, por conta do grupo de sociedades de fato e grupo de sociedades de direito. Isso é estudado em societário. Também estudamos confusão patrimonial, que muitas vezes é visto em societário, também se vê em teoria geral do direito civil, também se vê essa temática da confusão patrimonial em outras áreas, como a trabalhista, como a relação consumerista, e daí, portanto, em várias disciplinas ao longo do curso. E chegamos lá na consolidação. Eu preciso, portanto, explicar o que, em tese, é a consolidação processual e substancial para que tenhamos condições de entrar na discussão concreta. Basicamente, nós temos dois assuntos autônomos: consolidação processual e consolidação substancial. Quando falamos de consolidação processual, estamos tratando dos casos em que temos vários devedores que eventualmente deveriam ter tramitação em um único processo. Algo que, em processo civil, antigamente, na matéria de recuperação judicial, por conta de institutos típicos do processo civil, se chamava de litisconsórcio ativo, para justificar mais de um autor num procedimento recuperatório, mais de um devedor no procedimento recuperatório. E isso gerou vários problemas práticos, porque existe uma regra de competência para saber onde tramita uma recuperação judicial, artigo 3º da lei. E no artigo 3º da lei vai nos dizer: a recuperação judicial deve tramitar no local do seu principal estabelecimento. E esta regra é uma regra de competência absoluta e que, portanto, não cabe modificação por acordo das partes ou por vontade. Isso significa que se eu tivesse um devedor em Antônio Prado, não poderia o devedor de Antônio Prado escolher o foro de Novo Hamburgo, mesmo que não houvesse oposição de ninguém, por razão de especialidade, porque o juiz fosse talvez mais ágil ou mais qualificado, porque é um juiz especializado, não poderia escolher, mesmo que ninguém se opusesse, pelo simples fato de que a incompetência seria absoluta e, portanto, o juiz deveria declarar de ofício. O problema é que muitas vezes nós temos grupos de devedores que têm atuação conjunta, confusão patrimonial, misturas das mais graves e precisam atuar conjuntamente, mas não estão sediados nas mesmas cidades. E, portanto, poderíamos ter, eventualmente, um devedor sediado em Curitiba, outro em Florianópolis e outro em Porto Alegre. O que a lei, a míngua de regra na lei de falências e recuperação de empresas, na inexistência de regras, se usava o CPC, e o CPC dizia: olha, eu posso ter litisconsórcio, mas já que não tem nenhuma razão para dizer que o litisconsórcio seja obrigatório, ele, portanto, é facultativo. E se é facultativo, eu não posso romper com regras de competência. Isso explicava que, por vezes, tivéssemos grupos atuando conjuntamente em cidades próximas ou até em outros estados, e o judiciário começou a dizer: não, é litisconsórcio ativo facultativo, tem que obedecer a regra de competência, portanto tem que ter uma recuperação em cada local. E nós tivemos aqui, para pegar aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, para um exemplo, em cidades muito próximas, como Porto Alegre, Gravataí, Novo Hamburgo, que são cidades com 50 quilômetros de distância, mais ou menos, 40 quilômetros de distância entre elas, nós começamos a ter procedimentos recuperatórios em que os juízes diziam: nossa, não pode tramitar tudo junto, tem que ser um em cada local. O devedor dizia: mas nós temos uma realidade conjunta, nós somos fiadores um do outro, nós emprestamos empregados um para o outro, nós emprestamos sede, espaço um para o outro. O nosso regime de caixa é caixa único, é um caixa só pagando contas de todas as devedoras. Nós temos vários elementos que levem
a dizer que é tudo uma coisa só, embora com CNPJs distintos. E mais, dizia que parte da etapa produtiva estava numa cidade, parte em outra cidade. Um frigorífico que abate em Triunfo e que revende em Novo Hamburgo, por exemplo, cidades mais ou menos próximas. Mas acontece que o abate depende da revenda, e a revenda depende daquele abate que é onde está dentro da cadeia produtiva o fornecimento. E daí diziam os devedores, ou eu tenho uma sorte conjunta, ou eu não vou ter sucesso. Isso era a essência dos debates 15 anos atrás, 10 anos atrás. Naquela época não existia na nossa lei qualquer menção sobre como resolver esses problemas. E dentro desta perspectiva, claro que em alguns casos os juízes disseram cada processo tem sua tramitação, o que gerava um problema, que daí eu teria um plano para cada caso, eu teria possivelmente um administrador judicial em cada caso, e talvez a tramitação fosse em velocidades distintas. E daí chegava o devedor e dizia, tá, mas olha só, eu tenho um regime de caixa único. Quem vai pagar para todo mundo é um só devedor. Em outros casos, tantos outros, simplesmente os juízes admitiam tramitação conjunta, nem questionavam se haveria um grupo de sociedades, ninguém fazia oposição, algo que em um texto escrito pelos professores Francisco Satiro e Sheila Cerezetti denominaram no artigo de consolidação substancial silenciosa. Ou seja, uma mistura total das recuperandas sem que ninguém falasse nada, sem que houvesse decisão judicial. E claro que a míngua de regulação e com toda essa situação posta, talvez os extremos fossem devidos. Para separar daquilo que processualmente se chamava de litisconsórcio facultativo, resolveu-se criar, ainda antes da reforma, a nomenclatura de consolidação processual. A ideia seria, olha, é tudo um grupo de devedores só, do mesmo controlador, por exemplo, ou que atua conjuntamente. Então vamos deixar que o procedimento tramite com todos os devedores em conjunto. Isso explica a consolidação processual, que não está falando de mistura patrimonial, mas apenas de uma solução procedimental para dizer que as pessoas devem ter, as pessoas do polo ativo, as pessoas físicas ou jurídicas, deveriam ter uma tramitação conjunta em um único procedimento. E dentro desta perspectiva de atuação conjunta da recuperação judicial, isso explicava ter um mesmo AJ, ter um mesmo procedimento apenas. Depois disso, temos também a consolidação substancial. E deste caso, estamos tratando de mistura patrimonial. Estamos tratando não apenas de reconhecer um mesmo procedimento para todas as devedoras, mas reconhecer que é um bloco só e que elas devem ser vistas como uma coisa só, como uma mistura patrimonial por N razões, para dizer que, por alguma razão, eu devo permitir que o patrimônio seja considerado como um só e que, portanto, eu possa permitir que uma devedora pague contas da outra, por exemplo. Professor, pois não? A sua explanação está absolutamente correta e precisa, com uma demonstração clara da aplicação na prática. Mas eu queria apontar aqui o que seria um grupo sob controle societário comum. Qual seria esse conceito que poderia ser dado na prática sobre isso? Bom, temos um grande problema. A gente vai chegar um pouquinho mais adiante, esse é um dos pontos nevrálgicos sobre consolidação processual, porque a lei fala que agora nós temos que ter, só pode ter consolidação processual quando estejamos em grupo sob controle societário comum, que teoricamente exige, primeiro, controle, lei das SAs, que vai falar, artigo 116, o que é controle, que é deter a maioria do capital votante, eleger a maior parte dos administradores,
Tá? Isso é um conceito que a lei das SAs nos traz. E mais um detalhe, é controle societário comum, depende de serem sociedades. Qual é o problema disso? Perceba, o problema gravíssimo. É importantíssimo que os participantes que estão nos ouvindo percebam que a exposição do professor André Esteves, imbrica com todos os conceitos básicos do direito empresarial. Não é simplesmente um trâmite que está na lei com relação a litisconsórcio, etc. Há um profundo conhecimento de direito empresarial que está embutido na fala do professor. Por isso, essa clareza de raciocínio que é dada pelo professor está sendo cirúrgica. Estou muito contente com relação a essa observação do professor, porque ele demonstra que há necessidade do advogado, do operador do direito, saber profundamente as leis das SAs para saber o que seria uma consolidação. Exatamente, e dentro deste ponto, me parece algo curioso, porque colocar na lei controle societário comum, mas quem é que faz grupo e não está dentro de pessoas jurídicas? Só que na nossa realidade, aqui no Brasil, os casos de produtores rurais costumam agir na forma de grupos, e envolvendo pessoas físicas, por uma simples razão, porque existe estímulo tributário dizendo, se você é produtor rural e agir como pessoa física, você paga menos impostos. Então nós temos casos, como o caso Pupim, que é um caso no centro-oeste do país, envolvendo um passivo de 2 bilhões de reais, portanto um passivo relevante, em que parte substancial do passivo está em cima de CPF, em cima de pessoa física. E daí, mas como é que eu faço agora com a reforma? Como é que eu faço consolidação processual e unifico os devedores se parte deles na sociedade e, portanto, não está na ideia de controle societário comum, porque depende de um pressuposto que não é tão simples ou tão banal a priori. Cria um recorte que já começou a dar problemas. Mas dentro dessa perspectiva, então quando a gente fala de consolidação substancial, estamos falando necessariamente de tentar unificar ativos e passivos. E quando a gente fala sobre essa unificação, na prática, a gente entra em um tema espinhoso, que é o tema da confusão patrimonial. A mistura de patrimônios. E quando falamos de mistura de patrimônios, assim, se vocês forem pegar, acho que a tese de doutorado do professor João Pedro Scalzilli, que aliás eu pego esses itens aqui a partir da própria tese dele, normalmente, quando se fala de desconsideração, normalmente existem termos utilizados na lei, na doutrina, que seria a ideia de confusão patrimonial, desvio de finalidade, etc. Só que, se pegarmos jurisprudencialmente, são esses 5 itens que nós encontramos, que são confusão patrimonial, desvio de finalidade, dissolução irregular, fraude e subcapitalização. E se formos estudar a partir deste viés, perceberemos que, na verdade, o que a doutrina está querendo trazer e a jurisprudência são casos em que a confusão patrimonial é provada ou casos em que ela é estimada como provável, e é o que justifica a desconsideração. Quando se fala de desconsideração por subcapitalização, o que se supõe alguém que estava com muito pouco capital social e, portanto, uma dissociação provável entre o valor estimado de capital social e o patrimônio real, já que capital social não é patrimônio, se supõe que deva ter ocorrido outros aportes que justificam existir uma confusão patrimonial. Quer dizer, ou a confusão patrimonial é real e provada, ou ela é presumida. Portanto, quando a gente fala de hipótese de desconsideração, mistura patrimonial, a gente está falando de confusão patrimonial que pode ter vários termos, mas no final das contas estamos querendo dizer que, em alguns casos, não é possível mostrar onde começa a pessoa jurídica e onde é que ela termina, porque existe a mistura patrimonial. E a mistura patrimonial pode ocorrer por muitas formas. Muitos casos que já acompanhei de devedores, 2, 3, 4 devedores, só um deles contrata mão de obra. Mas os demais se apropriam da mão de obra sem um custo. E a partir de uma mistura patrimonial, se ela é possível dissociar,
eu tenho uma mistura patrimonial de 15 mil reais. Devolve 15 mil reais. Mas às vezes, ao longo de muitos anos, sequencialmente ocorrendo, às vezes eu não tenho como dizer onde começou ou onde termina esta confusão patrimonial. Indo para o texto da reforma, eu colocaria alguns aspectos. Um já antecipado pelo professor Marcos, que diz respeito ao 69G. Porque agora diz, consolidação processual, não tinha regra nenhuma. E aqui, antecipando um aspecto, essas regras, eu tenho muitas críticas a elas. Mas eu acharia um baita acordo, essas regras, 15 anos atrás, quando eu não tinha nem ideia para onde migraria a jurisprudência. Hoje, que eu achei que a jurisprudência ia por um bom caminho, eu acho um mau acordo, 2 anos atrás, vir essa reforma, para fazer regras que, na minha opinião, são piores do que a jurisprudência já tinha construído autonomamente. Mas dentro desta perspectiva, diz a lei, só dá para consolidar processualmente se houver grupo sob controle societário comum. Já antecipamos aqui. Controle societário comum pressupõe que sejam todos sociedades. Pressupõe que eu consiga demonstrar controle na forma da lei. E nem sempre eu tenho aquele controle na forma da lei. Por vezes eu posso ter aqueles grupos familiares. E vamos dizer que eu e o professor Marcos sejamos parentes. O André tem uma sociedade, o Marcos outra sociedade, mas age conjuntamente, mas a titularidade de uma é do André e a outra é do Marcos. Teoricamente não teremos controle societário comum, embora isso seja comum em grupos familiares comandando, porque eu não consigo demonstrar o controle muitas vezes. Isso pode gerar muitos problemas. No TJ de São Paulo, já acompanhei alguns casos ainda recentes que já estão apresentando problemas. Ao mesmo tempo, a lei fala, cada devedor deve apresentar individualmente a documentação do artigo 51. O que é essa documentação? É a documentação para uma petição inicial mostrando, cada devedor tem que apresentar extratos, balanço, relação de processos e assim por diante. Tem que apresentar, o que a lei está dizendo cada devedor, eu estou lá com 3 devedores no polo ativo entrando numa recuperação. Eu estou pedindo consolidação processual, mas cada um deles tem que apresentar autonomamente seu balanço, autonomamente seu extrato, autonomamente sua relação de processos, autonomamente sua relação de credores. Só que a lei não falou em nenhum momento sobre o artigo 48. E daí surge um problema. Afinal de contas, o artigo 48 também é de cumprimento individual? Daí poderiam perguntar, mas André, o que é o artigo 48? É aquele que fala quem é que pode pedir recuperação judicial. E daí o artigo mais importante. Eu dependo que a pessoa jurídica, a atividade tenha no mínimo 2 anos. Então, quem abriu uma pessoa jurídica há muito pouco tempo, há 1 ano, não pode pedir recuperação. Mas é muito comum em grupo de sociedades que eu tenha algumas há 40 anos e outras com menos de 2 anos. Aconteceu, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, no caso da recuperação judicial da Cameira. Um passivo de R$1 bilhão quase, algumas pessoas jurídicas, se não me engano, 4 ou 5, e uma delas tinha menos de 2 anos. E isso é uma questão que na jurisprudência era debatido. A lei não solucionou. Hoje eu não sei se realmente essa omissão quanto ao 48, se eu tenho que cumprir 2 anos por pessoa jurídica ou por grupo, se a lei não esclarece nada, eu não sei se isso foi intencional ou não. Isso para mim não é algo claro, embora, claro, eu tenha as minhas concepções do que eu acho que tem que ser feito, mas eu sei que gera dúvidas. Passado isso, existe a consolidação substancial obrigatória. O que é a consolidação substancial obrigatória? É aquela que é determinada pelo juiz. O juiz determina a consolidação substancial obrigatória. Por quê? Porque ele identifica que existe uma fraude, uma mistura patrimonial que estaria evidente. Dentro desta perspectiva, se o juiz identifica que existe uma grave mistura patrimonial, se isso é um fato posto, teoricamente,
não seria possível esperar apenas que credores peçam por isso. O juiz poderia, de ofício, inclusive, dizer: a mistura patrimonial é grave e eu determino que todo o patrimônio seja considerado como um só. Eu misturo ativo e passivo. Todos os ativos, bens, direitos, são unificados. E todo passivo, causante de credores, eu crio uma lista única. É disso que trata a lei. Na minha concepção, o que justificaria esta hipótese seria apenas confusão patrimonial grave e indissolúvel. Eu não tenho mais como dizer qual patrimônio é de qual devedora. Se um patrimônio eu conseguisse facilmente separar, se eu dissesse: eu tenho duas devedoras, cada uma com um passivo de R$1 milhão, mas tem uma mistura patrimonial de R$10 mil, devolve os R$10 mil e a mistura patrimonial está resolvida. Agora, se eu não tenho mais como dizer qual é o patrimônio de uma ou de outra, porque ela ocorreu ao longo de muitos anos, de forma sucessiva, e até talvez alguém poderia chegar a uma conclusão, mas depois de fazer uma perícia envolvendo todos os meses, analisando todas as hipóteses, analisando um cálculo complexo demais, e para talvez ser muito impreciso, bom, não tem muito o que fazer. Eu tenho um patrimônio como único. E claro, alguém poderia talvez dizer: tá, mas e o prejuízo para credores ou coisas do tipo, que daí é uma coisa que, se houver tempo, poderemos discutir em um outro momento. Mas dentro desta perspectiva, isso, na minha concepção, eu gostaria. Uma confusão patrimonial grave, isso seria requisito único. E dentro desta ideia, como é que eu provaria essa confusão patrimonial? Olha, historicamente já vinha sendo provado por aquela forma que eu contei na história anterior. E era provado dizendo: olha, eu sou devedor aqui, nós todos, 5 devedores, somos pessoas jurídicas, todos controladas por André Esteves, e a priori uma presta garantias para a outra, eu tenho caixa comum, um caixa único que paga a conta de todas. Dessas 5 pessoas jurídicas, só 2 têm empregados, todas as demais utilizam empregados das outras. O patrimônio, a área, é de outras pessoas jurídicas, e assim por diante, 6, 7, 8 itens. Nós não temos nenhum acordo sobre como utilizar este patrimônio, essa confusão patrimonial. E aqui, só para deixar claro, não existe obrigação em se dizer que sempre que pessoas jurídicas agem em conjunto, que existe mistura patrimonial. Para isso, existe lá em societário, nas sociedades anônimas, a convenção de grupo. Na convenção de grupo, o que eu faria numa convenção de grupo? Nada impede que eu queira atuar em conjunto com a empresa do professor Marcos. E daí o professor André e o professor Marcos, atuando em conjunto, cada um sua pessoa jurídica. Se tivéssemos controle distinto para cada pessoa jurídica, o que seria o natural? Eu digo: professor Marcos, olha só, eu quero usar parte da sua sede. O professor Marcos diria para mim: o que eu ganho em troca? Ele pediria algo em troca. E o algo em troca pode ser ceder empregados, ou ceder alguns maquinários que só eu tenho, e assim por diante. Na convenção de grupo, que aliás quase não existe no Brasil, poderíamos fazer um acordo para essa atuação conjunta, dizendo: olha, o que é partida de cada um dos lados, o que é partida e contrapartida, e por que eu cedo parte das minhas máquinas, porque eu estou pedindo algo em troca. Porque é o que se pressupõe nas relações empresariais, que as relações sejam onerosas. E daí, portanto, vem questões lá de direito civil, porque temos contratos que podem ser a título gratuito. Eu posso ter a título gratuito doação, comodato, e a fiança é gratuita ou onerosa? Eu tenho contrapartida para a fiança, e por que alguém aceita ser fiador? Pode aceitar ser fiador porque é meu parente. Agora, se eu pedir
para o professor Marcos: professor Marcos, você quer ser meu fiador através da sua empresa em relação às minhas atividades? Salvo alguma relação de parentesco, ele diria: por que eu seria teu fiador? E talvez eu dissesse: eu pago valores, ou eu cedo um terreno, e daí por isso que se diz que existe uma presunção de onerosidade nas relações empresariais. Quer dizer, se pressupõe que exista um porquê. E daí, claro, por isso que prestar garantias, ou seja, eu ser fiador de outro CNPJ que não o meu, pode pressupor uma confusão patrimonial se não houver algum indicativo de reciprocidade, algum indicativo de retorno. Por isso que é um indicativo, um elemento que ajuda a configurar possivelmente uma confusão patrimonial, a justificar como a desconsideração da pessoa jurídica, uma segregação, uma mistura de patrimônios. Então, assim, me parece que confusão patrimonial seria um grande elemento. Mas olha o que diz a lei. E acho que esse é um ponto bastante importante. Acredito que consigam ver minhas marcações a partir de agora. Diz: a consolidação substancial caracterizada por uma mistura entre ativos e passivos, depende de devedores integrantes de mesmo grupo econômico, ok, até aqui nenhum problema, que estejam sob consolidação processual. Quer dizer, eu preciso estar em consolidação processual. Mas André, para consolidação processual, tu falou que tem um requisito que é mesmo grupo, mesmo controle societário comum. E tu já falou que tem casos em que pode ter mistura patrimonial, mas não existe controle societário comum. Pois bem, aí começa o primeiro problema. Se eu não consigo ter consolidação processual, a substancial em tese também não. E, portanto, eu posso ter casos de confusão patrimonial grave, evidente, que talvez eu não consiga uma primeira etapa e, portanto, a segunda também caia por terra. Começam os recortes dos quais eu não concordo. Além disso, precisa de confusão entre ativos e interconexão. Confusão, ok, é matéria comum no direito, a gente está acostumado. Agora, sinceramente, eu não sei o que é interconexão. Aí eu procurei no dicionário, o dicionário também não é claro. Aí eu procurei na doutrina, também ninguém está sabendo muito bem o que é interconexão. Interconexão é ligação entre pessoas jurídicas? De que ordem? O fato de pessoas jurídicas terem alguma relação entre si não está claro. E, ao mesmo tempo, a lei fala que precisa de confusão e interconexão. O que eu estou verificando é que essa palavra interconexão, por significar tudo e nada, ao mesmo tempo, ela está mais ou menos sendo ignorada na prática. Bom, então eu preciso de interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores. E daí vem uma parte importante. De modo que não seja possível identificar a titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos. E daí começam os problemas. Na verdade, o problema nunca foi de titularidade. Na confusão patrimonial, se existe uma confusão patrimonial grave, que o carro está no nome do André e não no nome do Marcos, não é um problema de titularidade. O problema, na verdade, é o quanto parte do patrimônio do André não deveria estar na titularidade do André. Então, não é um problema de identificar titularidade, mas talvez de reidentificar os passivos, os ativos e a quem pertença e, eventualmente, uma mistura. Mas o que a lei quer dizer? Olha, se for muito fácil de tu dizer que 15 mil reais estava ali, está identificado, pega de volta. E é bem, na verdade, em parte, o que também aconteceu, essa ideia, na reforma do artigo 50 com a lei da liberdade econômica. Uma ideia de tentar dizer, olha só, isso é confusão patrimonial ou isso é caso de desconsideração se for uma confusão patrimonial grave, ou os efeitos eles podem ser mais restritos se for uma coisa, digamos, segregável. Né? Então, essa é a ideia. Só que, ao mesmo tempo, diz a lei o seguinte, que
além de ter confusão patrimonial e interconexão que ninguém sabe o que é, e ser caso de consolidação processual, também precisa ter duas das seguintes hipóteses. E daí as duas das seguintes hipóteses precisa de existência de garantia cruzada, que na verdade era elemento que ajudaria a provar a confusão patrimonial. Não vejo muito sentido. Relação de controle ou de dependência. Relação de controle é pressuposto da consolidação processual. A priori é para ter sempre. Identidade total ou parcial do quadro societário. Não vejo relevância. Se a confusão patrimonial existe, por que eu exigiria identidade do quadro societário, ou seja, mesmo os sócios, total ou parcialmente? Qual é a relevância disso? E daí, claro, por último, a atuação conjunta no mercado entre os postulantes. E quando falo em atuação conjunta no mercado entre os postulantes, eu não sei o que significa isso. Estamos falando de atuação conjunta entre duas devedoras, porque elas atuam exatamente no mesmo mercado ou de forma complementar. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de produção e outra de transportes, mas a de transporte só transporta para a de produção. Eu tenho uma fábrica e uma transportadora, e a transportadora basicamente só presta serviço para a fábrica. Isso é uma atuação conjunta, embora seja um segmento distinto? Ou eu preciso ter duas fábricas de fabricação de calçados que atuem para o mesmo setor, na mesma região geográfica? O que significa isso? O que é algo mais ou menos confuso. E o que eu posso ter a partir de tudo isso é algo muito simples. Está uma confusão grande, em que parte da doutrina começou a achar que está melhor ou parecido com o que estava na jurisprudência, e a parte mais importante da doutrina, me parece, está quem é mais consolidado nessa matéria, tá? Ou seja, quem é mais especializado nessa matéria, em regra dizendo que as regras estão mal postas. Destas regras, se vamos ter bons resultados, descobriremos, mas por enquanto está gerando muita confusão efetivamente. Professor Estevam, Pois não. gostaria que abordasse um pouco mais a fundo a questão do mesmo grupo econômico, se é o mesmo grupo econômico de fato ou o mesmo grupo econômico de direito. Como é que é essa questão? Se existe um tipo de procedimento mais específico nesses casos? De um grupo econômico de fato ou em um grupo econômico de direito? Perfeito. Assim, basicamente, quando a gente fala de grupo societário, no Brasil, o grupo de direito quase não existe. O que se fala é que 99,9% dos casos de grupos são grupos de fato. A lei não restringe quando fala de grupo. Ela não restringe para dizer que é grupo de fato ou de direito. E, portanto, não gera impedimento nesse ponto e ninguém está levantando essa dúvida na jurisprudência ou na doutrina de forma geral. Se levantasse, seria um caos, porque só seria talvez aplicável a umas 10 ou 15, a uns 10, 15 casos no país. Teria que esperar um deles entrar em recuperação judicial talvez algum dia. Então não existe uma distinção, a lei não está vedando para uma hipótese ou para outra, e a doutrina também não está impedindo que grupos de fato possam incidir para tais casos. O que me parece acertado, porque é possível falar em grupo de sociedades, é possível falar em controle comum no grupo de fato, não vejo, digamos, que vai existir dificuldade no futuro em relação à lei, embora, claro, a lei tenha aqui a reforma, ela tem 1 ano e meio mais ou menos, e, portanto, talvez a gente vai ter que descobrir com o tempo, porque a jurisprudência é criativa, a doutrina é criativa, e pode ser que gere alguma dificuldade mais adiante. Por enquanto, eu não visualizo que vá haver alguma dificuldade, e esse seria, a priori, o recorte. Aproveitando e prosseguindo aqui, nós temos uma última questão, antes de eventuais perguntas. Basicamente, eu falei da consolidação substancial obrigatória a determinada pelo juiz. Também existe a consolidação substancial voluntária, aquela que é feita de forma voluntária.
Mas a minha dúvida primeiro, o que é a consolidação substancial voluntária? É que, vamos dizer que não existe confusão patrimonial, mas também não existe problema que eu diga para os credores, olha, eu não tenho mistura patrimonial, mas a bem da verdade, desses passivos, vai ser difícil de pagar se eu não fizer esforço conjunto de caixa. Porque, por exemplo, eu tenho, em algumas épocas, uma atividade vai andar melhor, em outra época vai andar melhor, elas andam bem em épocas complementares, por exemplo. Ou porque uma está mais capitalizada e assim por diante. O devedor, normalmente, mesmo que ele não pensa assim, eu tenho uma empresa boa e outra ruim, eu vou deixar uma delas quebrar. Até porque isso pode gerar vários outros problemas. Dificilmente alguém quer deixar que uma empresa sua quebre. Mesmo que seja com ônus a uma outra empresa aparentemente muito mais sadia ou menos debilitada. E eu posso propor para os credores, vocês aceitam que eu misture os caixas das empresas para fins de pagamento? E os credores podem dizer, eu aceito. Eles podem voluntariamente concordar com a hipótese. E isso acontece em N casos, essa discussão, como aliás aqui no Rio Grande do Sul, o caso da Articola, que envolve um passivo de quase R$1 bilhão, se discutiu essa hipótese, efetivamente. E aqui essa discussão é muito frequente em N casos pelo país. Se essa hipótese pode existir, antes da reforma, como é que se trabalhava essa ideia? É que isso seria uma forma de recuperação, é um meio de recuperação. Assim como eu posso vender ativos, posso propor para os credores vender ativos, eu posso propor para os credores parcelamento, eu posso propor para os credores mistura de caixa. Ou seja, é um meio de recuperação, que os credores concordam ou não, por meio de votação, como votariam qualquer plano de recuperação. Portanto, é um meio posto à disposição que os credores podem concordar ou não, por maioria, na forma da lei, na forma da votação dos artigos 45 e 58 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Só que, com a reforma, esse assunto que antes não era nada regulado, agora passa a estar regulado. Mas regulado apenas consolidação processual e a substancial obrigatória. A voluntária não foi regulada. E não sendo regulada, surge uma pergunta. Afinal de contas, a reforma não disse nada sobre? Essa hipótese deve ser admitida? Ou seja, é uma lacuna ou é um silêncio eloquente? A ausência de menção do legislador deve ser interpretada como não quis regular porque não deve ser aplicado ou não quis regular porque não entendeu pertinente regular, mas é uma lacuna? E dentro desta perspectiva, me parece que a hipótese mais provável é dizer que, já que não está regulado, também não está proibido, então, a priori, está no campo negocial da autonomia privada e, portanto, pode ser colocado à submissão aos credores. Se quiserem aprovar, daí seria uma escolha deles. Obviamente, preferiria, a essa altura, se for regular a matéria, talvez regular que essa hipótese existe, tornaria talvez mais prático e evitaria alguma controvérsia que já está ocorrendo em relação a esta temática. Ditos os pontos, eu tenho que, dentro do tempo estimado, com um leve excesso de 2 minutos, eu expus o que eu gostaria de tratar e fico à disposição para eventuais questionamentos, agradecendo novamente pelo espaço disponibilizado. Professor André Esteves, nós aqui agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar os seus conhecimentos de forma tão clara, objetiva e que muito enriquece estes nossos encontros de direito empresarial aplicado. Aqui nós temos algumas questões que estão sendo levantadas pelos participantes pelo Zoom. Oscar Sidri está perguntando sobre o problema da confusão de conceitos verificados na consolidação em relação à confusão patrimonial. Ocorrem em outras partes da reforma? Excelente questão.
Na verdade, assim, existe o tema da confusão patrimonial, na crise da empresa, um tema muito caro. Aí ele entra em várias partes. Por exemplo, se discute a questão da responsabilidade de quem, por exemplo, não pagou as suas despesas regularmente, se poderia ter uma desconsideração ou não, inclusive em outras esferas. Porque o que acontece? Qual é o drama de quem quebra? Porque eu até digo, vamos fazer na recuperação de tal forma, e daí segue uma execução trabalhista que vai dizer, não, olha só, já que a devedora não pagou, então desconsidera para chegar ao teu sócio. E daí começa a chegar o patrimônio do sócio, inclusive com possíveis penhoras das próprias cotas da sociedade, ou outras coisas mais do tipo, ou desconsideração inversa para chegar até o patrimônio da sociedade. A reforma tentou trabalhar uma ideia de cuidar de temas como extensão da falência, que essencialmente trabalha muito a desconsideração e confusão patrimonial, a noção de responsabilidade pessoal, que é controverso sobre qual é o fundamento, e também tentando regular a desconsideração. Então, assim, colocaram o artigo 6º-C na reforma, se não me engano, acho que é o 6º-C, para dizer o seguinte, que não é possível desconsiderar a pessoa jurídica recuperanda pelo simples fato de haver inadimplência, para tentar afastar a teoria menor. O artigo 82A foi criado para tentar regular a extensão da falência, para tentar restringir, para tentar dizer, olha, para cuidar de patrimônio de sócio e administrador, tem que ser no juízo da falência. Então, assim, isso aqui gerou problemas. Se vocês forem ler o artigo 82, até hoje nunca se chegou ao consenso sobre o que significa. O 82A tentou entrar no assunto e também não ficou claro o que se trata do tema. Então, o que eu colocaria? Isso é um tema tratado com frequência, até por uma preocupação sobre estancar responsabilidades envolvendo sócios e administradores e controladores. E isso interessa porque, frequentemente, da recuperação pode derivar, pela teoria menor, tentar responsabilizar o sócio por simples inadimplência ou, eventualmente, na quebra, problemas similares. Então, houve iniciativas, recomendo que quem quiser dar uma olhada, artigo 6º-C e artigo 82A, que vão ser temas que certamente vão dar muito o que falar. Tentaram, e pelo que parece, tem uma mistura muito clara, é difícil saber o que a lei quer dizer com responsabilidade pessoal ou desconsideração, no que até, se quiserem, eu posso encaminhar um texto da minha autoria, que eu trato sobre esse tema, mostrando que cada doutrinador trouxe uma posição sobre o 82 que já existia. O 82A vai gerar novas confusões, certamente. Temos aqui uma outra pergunta com relação à confusão patrimonial que é feita pelo Dejean. Confusão patrimonial, normalmente se fala sobre patrimônio tangível, né? Carro, casas. E o professor tem alguma experiência ou já viu casos de confusão de intangíveis? Por exemplo, a marca da empresa não ser de propriedade da sociedade, mas sim do sócio, de um dos sócios. Já viu casos com relação aos intangíveis? Sim, muitos casos. A bem da verdade, nós temos ali casos... frequentemente os intangíveis não são registrados. Mas, quando registrados, já vi das mais variadas hipóteses. Porque nós temos, por vezes, grupos que atuam e somente uma registra em seu nome, mas as demais utilizam a mesma marca. Isso é extremamente comum. Ao mesmo tempo, tem casos como o caso da No Stress, aquela marca de roupas. Se eu não me engano, ela tinha os ativos registrados todos os nomes dos sócios. E nenhum deles da pessoa jurídica. E daí depois teve uma recuperação judicial, mas como é que ficam os ativos dessa recuperanda? Enfim, a responsabilidade, como é que está a configuração? Tinha vários fatores ali envolvidos, mas um dos aspectos eram os intangíveis registrados dos sócios. Me parece que, de forma geral, os intangíveis são tratados de forma equivocada na maior parte dos casos. Porque, basicamente, em negócios menores, a pessoa não tem um interesse em registrar, em alguns casos, e só quando ela adquire um certo volume, um certo porte, quer registrar, e daí faz, em nome de quem? Tanto faz, em nome desse daqui. Tá? Então, mas todos usam. E daí tem exceção do uso da marca ou não.
é mais um elemento possível que evidencie confusão patrimonial. Porque, a bem da verdade, se eu tenho uma titularidade de alguém, por que as demais, se não são titulares, utilizariam gratuitamente? Perfeito. É exatamente isso. Outra pergunta, agora aqui de Pedro Lana. Foi criado ou pensado algum mecanismo para evitar o oportunismo do devedor na seleção de integrantes no procedimento? Uma bela questão. Na reforma que foi realizada, tem um texto base que foi escrito pela professora Sheila Cerezetti, através de um processo legislativo, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele é pra lá de esquisito, pra lá de confuso, e foi muito complicado na prática. Mas a professora Sheila fez um esboço, uma versão rascunho muito boa do texto. E aqui eu digo rascunho, não por ausência de qualidades dela, mas porque, por conta do formato passado da tramitação, tiraram das mãos da comissão que estava elaborando, ainda quando era um rascunho, e passaram para a Procuradoria Federal Nacional, que fez um texto muito complexo e assim, com muitas críticas. Mas, para entender, existia um rascunho. O rascunho era muito bem montado, e ele era um rascunho porque foi tirado das mãos quando era rascunho ainda. E nesse texto, que aliás aparece nesta parte no projeto de lei 10.220 de 2018, se não me engano, nesta versão rascunho, dizia o seguinte: olha, o devedor, ele escolhe quem é que vai entrar em recuperação. Então eu, André, posso escolher que eu tenho lá 5 recuperandas possíveis, mas eu vou escolher 3 para entrar. Mas os credores poderiam dizer: olha, mas tem mistura patrimonial com os outros 2, e eu quero ir atrás do patrimônio dos outros 2. E daí seria possível entrar com uma ação para obrigar que as outras 2 fossem responsabilizadas por dívidas da recuperação. Seria uma arma para os credores, para que eles pudessem evitar que uma escolha do devedor, que obviamente pode ser bem intencionada ou mal intencionada, o devedor poderia dizer: olha, eu tenho 5 recuperandas, eu tenho essas 3 que eu quero que estourem, e essas 2 que eu quero deixar separadas, porque elas têm muito patrimônio proporcionalmente, por exemplo. Se eu tenho essa configuração, para evitar essa escolha do devedor, os credores poderiam ir atrás das 2. Só que esta versão foi suprimida do texto. Esta parte do texto foi suprimida. Na versão atual, não existe nenhuma ressalva. E daí, claro, em alguns países, tem países em que o devedor pode pedir recuperação, mas o credor pode pedir a recuperação do devedor. No Brasil, não, só o devedor pode pedir a própria recuperação. Então, fica um pouco nas mãos do devedor. Em São Paulo, surgiram discussões dizendo: olha, o seguinte, eu não posso obrigar o devedor a entrar em recuperação. Mas se existe uma confusão patrimonial, tem gente que está fora da história, não está entrando na recuperação, o que eu posso fazer? Então, esses que não estão entrando em recuperação, se a devedora não quiser colocar todos os demais, eu, juiz, recuso o pedido das demais. O que também não é uma solução muito boa. É uma solução à base de força e pressão. Algo do tipo: ou você faz isso desta forma, ou eu não aceito recuperação de ninguém. E, portanto, eu coloco, talvez, um estado de crise piorado, dependendo do caso. Na França, tem uma solução que parece a melhor para a hipótese, porque diz o seguinte: quando tem recuperação e se fica evidenciada uma confusão patrimonial grave, o que eu faço? O juiz pode, de ofício, colocar novas recuperandas. E, portanto, dizer: olha, as recuperandas eram A, B e C, a D e a E também entram em recuperação de ofício, porque eu identifico confusão patrimonial grave. Quer dizer, não fica nem dependendo de uma ação autônoma, que ficaria com efeitos um pouco esquisitos, e nem de uma iniciativa do devedor. Ou dizer, ou entra todo mundo. Se o devedor escolhesse parte, o juiz teria uma forma de solucionar a míngua de uma escolha maior do devedor entre colocar as demais ou desistir do procedimento. Então, é o que me parece a melhor forma. Então, o que eu estou vendo? A lei não deixa nenhuma margem de ressalvas decorrente de texto legal,
mas existe uma solução dada por parte da jurisprudência em casos muito pontuais que eu não sei como é que vai virar no futuro, se eventualmente vai ser a posição predominante ou não. Ok. Temos aqui mais uma outra pergunta, agora da Milena, que fala sobre a noção de confusão patrimonial, é sobre essa questão de noção de confusão patrimonial e desconsideração, né? Sempre foi algo de duras críticas. Como fixar critérios? Isso é uma questão delicada. Porque, evidentemente, quando a gente fala da fixação de critérios, qual é a preocupação que existe? Na recuperação judicial, a ideia de confusão patrimonial, a mistura de patrimônios, se aceito ou não, vai gerar prejuízo para um lado ou para outro em tese. Porque, claro, o que reclamam os credores? Eu tenho 2 devedores. Eu tenho um deles super bem, ótima relação entre patrimônio e dívida, e eu tenho outro que tem muita dívida e quase nada de patrimônio. O credor daquela empresa que não tem quase patrimônio quer, na verdade, misturar, porque diz, olha, se eu misturar, eu vou conseguir ter patrimônio da outra. Esse é o interesse. Ao mesmo tempo, o credor da empresa hiperpatrimonializada vai dizer algo do tipo, eu, banco, fiz análise de crédito com base no balanço patrimonial, e o balanço patrimonial indicava uma certa relação, uma certa proporção entre ativos e passivos. Se fosse misturar os dois, eu, banco, não teria dado esse crédito. E, portanto, eu estou sendo prejudicado. Eu tenho uma empresa altamente garantida aqui para pagar credores e eu passaria a ter um patrimônio diluído para outra. E eu concordo que existe uma luta nesse momento do credor que não tem quase onde buscar patrimônio e o outro que diz, olha, eu não quero diluir meu patrimônio que eu já tenho para buscar. Por outro lado, sempre haverá, quando ocorrer confusão patrimonial grave, sempre haverá prejuízo a alguém. Isso sempre vai acontecer. Em que sentido eu estou dizendo isso? Imaginem, por exemplo, que eu tenho 2 sociedades, as mesmas. Só que todos os empregados estavam em nome da sociedade B. Então, particularmente, do ponto de vista contábil, qualquer sobra que ela tivesse estaria para pagar empregados, que serviria para as 2 sociedades. E no momento em que ela fez isso, o que aconteceu? E daí, claro, entra uma ideia que é o princípio da intangibilidade, o princípio da vinculação patrimonial, que se fala no direito alemão, tá? Que o professor Marcelo Adamek traz em alguns dos seus pareceres, não sobre recuperação judicial, mas movimento societário. Se eu tenho uma sociedade, o capital social, e portanto, claro, o patrimônio que derivaria, lembrando que capital social e patrimônio não são sinônimos, não é a mesma coisa, mas a relação patrimonial, ela deveria trabalhar em prol da própria sociedade. Eu não posso verter o patrimônio para outras sociedades. Isso é uma ideia de que a sociedade, se ela quer ter um respeito ao seu patrimônio social, precisa que o patrimônio sempre esteja a seu próprio dispor e não de terceiros. Então, por exemplo, se eu uso parte do meu patrimônio para prestar fiança, é porque eu vou receber uma remuneração por isso ou alguma outra contrapartida. Eu não posso dispor do meu patrimônio gratuitamente sem ser no interesse social, no interesse do exercício das atividades da sociedade. Dentro dessa perspectiva, se eu tenho 2 sociedades, voltando ao exemplo, e uma delas tem todos os empregados, é claro que a outra vai começar a ter sobra de caixa, porque ela não gasta com empregados. Se a margem de lucro era 2%, ela vai ter uma margem de lucro talvez de 5%, 8%, porque ela não tem algumas despesas. E, portanto, a bem da verdade, sobrando dinheiro na sociedade, a outra, aquela que não tem empregados, ela vai talvez comprar um caminhão, vai comprar uma sede, e ela vai começar a ter patrimônio. Só que no final das contas, ela só tem esse patrimônio porque ela desviou dinheiro da outra sociedade.
E isso significa que eu tenho que prejudicar alguém. Porque, por exemplo, o empregado que foi contratado aqui foi contratado onde gerava despesa e, portanto, não gerava patrimônio. E daí ele vai estar credor de uma sociedade que não tem quase patrimônio, porque a outra foi comprando patrimônio da qual ele não era empregado. No final das contas, é claro, o credor, o fornecedor, e a gente pode pegar N tipo de credores, o consumidor, e no final das contas, a gente está falando de alguém que deveria ter mais patrimônio e não tem, porque, em parte, o patrimônio foi transferido, mesmo que sem ser essa a intenção, para outro devedor. Por esta razão, me parece que, apesar das elevadas críticas que eu entendo, não existe escolha. Quando existe confusão patrimonial grave, ao não misturar os patrimônios, eu prejudico certo grupo de credores. Ao misturar, eu prejudico outro grupo de credores. Mas se a confusão patrimonial é grave e indissolúvel, eu não tenho como dizer mais quem é de qual lado, me parece que não misturar o patrimônio seria uma ausência de observância técnica para esses casos. Aí vem uma questão, tá, mas qual o critério? E aí temos outro problema. O critério também é muito difícil de dizer. Mas me parece que teria que passar por critério, no caso da recuperação, ter muitos elementos e que torne indubitável ter uma grande confusão e que ela seja indissolúvel e, portanto, corra por muitos anos, por muitos movimentos e assim por diante. O que é super comum acontecer nesses casos e ser facilmente demonstrável nessas circunstâncias. Temos aqui uma outra pergunta, agora de Luciana. Como fica a consolidação substancial no eventual problema de prejuízo aos credores por diluição do patrimônio frente a novos passivos? Professor Marcos, em parte eu já respondi a essa questão, mas complementando a resposta anterior, me parece que, consolidando substancialmente, eu causarei prejuízo a certo grupo de credores. Sim, porque eles estimaram, num certo momento, ter um certo patrimônio à disposição. Então, assim, me parece que esse prejuízo ocorrerá. O que me parece é que a gente tem que aceitar essa ideia com base no problema de que haverá um outro grupo de credores que vai ser prejudicado. Então, embora eu reconheça que vai haver prejuízo a certo grupo de credores, ainda mais os credores mais institucionais, que analisaram balanços, que chegaram a checar qual era o patrimônio dito, mas esse patrimônio só existe à custa do sacrifício de outra sociedade. Então me parece que eu teria que, de novo, voltar a escolher quem eu estou prejudicando e por quê. Então, assim, em parte eu tinha respondido, mas faço esse complemento aqui só para trazer em relação ao ponto. Muito bom, até porque, assim, peguem os casos concretos, sempre se discute, é um absurdo, porque eu analisei e está prejudicando, e muitos doutrinadores importantes sustentam esses aspectos. Como o professor Haroldo Versosa, quando trata do produtor rural, como é que eu vou deixar e eu permitir que pessoas que não podiam entrar em recuperação vão entrar em recuperação? O problema é parecido, embora, claro, ele não trate propriamente de confusão patrimonial em um ou outro texto, mas esse problema é claro que ele existe, ele é muito importante, mas não me parece que seja possível solucionar sem ter um grupo de prejudicados, mas me parece que a técnica está desse lado. Professor, eu teria agora uma pergunta. Professor Estevam, professor André Esteves, qual seria a sua expectativa sobre a aplicação do Instituto nos casos futuros? Bom, é um motivo de muita angústia. Eu tinha falado antes que se eu fosse, talvez receber essa proposta 15 anos atrás, quando estava uma confusão, não tinha nada sobre, se usava o CPC, que é claramente insuficiente para regular a matéria, naquela época eu teria achado um baita acordo. Hoje em dia, eu acho que a lei está abaixo do que a jurisprudência estava fazendo.
Na minha concepção, e se eu tivesse que apostar, e o legal desses vídeos gravados que vão ficar para a posteridade é que no futuro eu vou poder dizer, o André disse tal coisa, e daí sempre tem alguma coisa que a pessoa depois se arrepende, etc. Mas dentro de uma futurologia aplicada, eu diria que é provável que no futuro nós tenhamos uma jurisprudência que basicamente vai ignorar muitos dos aspectos aqui postos e vai seguir muito parecido com a jurisprudência de aposta. Temos alguns julgados, normalmente quando tem uma reforma, tende a haver um maior legalismo no início e depois uma menor adesão ao exato texto da lei. Isso é comum acontecer. Eu tenho a impressão que é esse movimento que a gente vai enfrentar. Que no primeiro momento vai dizer, e esse critério? Depois eu vou começar a ver, mas esse critério não faz sentido, e vão flexibilizar os critérios e ficar um pouco mais parecido com o que a jurisprudência já estava aplicando nos principais centros, como é o caso de São Paulo, do Paraná também, e no Rio Grande do Sul. Professor André Esteves, da PUC do Rio Grande do Sul, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui como expositor, com essa brilhante palestra que bem apontou as expectativas da aplicação do Instituto de Confusão Patrimonial e gostaríamos de renovar o convite para em outros eventos participar também do JEDI e em nome do nosso grupo agradecemos muito a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. A palavra é sua para as últimas considerações. Professor Marcos, eu que fico grato pela lembrança e tantas vezes quanto convidado serão as vezes que aceitarei de voltar à Federal do Paraná, presencialmente ou na forma online. É sempre um prazer e ao mesmo tempo para tratar de temas que são, na minha opinião, ricos, enriquecedores por diversos aspectos, como esse que trabalha muitos temas de direito civil, direito societário e direito falimentar, recuperação de empresas, que são temas muito caros para mim e para o senhor e para muitos outros estudiosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos e aqui um forte abraço. Abraço a todos. Obrigado, professor André. Obrigado, um abraço.